Olá, alunos do sexto ano. Bom, vocês me pediram, né, quando nós trabalhamos agora no segundo trimestre, surgiram muitas dúvidas, muitas curiosidades sobre os sons, enfim, do nosso corpo, sobre isso que acontece aqui, que às vezes a gente fica meio envergonhado. E aí algumas perguntas eu trabalhei com vocês, outras, na verdade, quase a maioria, eu disse que nós teríamos a médica, né, para falar conosco sobre essas, digamos assim, curiosidades que acontecem no nosso corpo, no funcionamento do nosso corpo. Bom, eu estou aqui com a aspirante Raniele, a nossa médica. Nós estamos, na enfermaria do posto médico, né, da seção de saúde aqui do Colégio Militar. E aí a Raniele veio hoje participar da nossa aula de modo muito especial. Então, gente, novamente, né, talvez as perguntas que vocês coloquem aí no chat, talvez a gente não consiga respondê-las. Mas se a gente precisar, vocês coloquem, continuem colocando as perguntas ou tragam para a sala de aula, eu mostro para elas, para a doutora e ela depois passa a resposta para a gente, tá bom? Agora então eu já me apresentei, eu vou colocar a máscara para a Raniele poder tirar e responder para vocês melhor. Bom, Raniele, muito obrigada por estar aqui conosco. Nada, obrigada pelo convite. Oi, alunos do sexto ano. Os meninos são ótimos, são muito curiosos. Quando a gente fala de corpo humano, então, você imagina a quantidade de perguntas. E aí, algumas delas, eles querem saber por que acontece o espirro, arroto, o pum, doutora, soluço e o vômito. Bom, então são muitas dúvidas, né, que vocês têm. E a gente vai tentar responder algumas dessas dúvidas, como a professora falou, às vezes tem uma ou outra que não vai ser respondida aqui, mas o máximo que a gente conseguir, a gente vai tentando responder aqui para vocês, tá bom? Qual que é a primeira pergunta? Por que acontece o espirro? Olha só, o espirro é, na verdade, como quase todas essas perguntas aí que vocês fizeram, elas são maneiras do nosso organismo se proteger. O tempo todo o nosso corpo ele é muito inteligente e ele tenta encontrar o tempo todo maneiras de se proteger contra fatores de agressão, fatores da vida externa que podem nos agredir. E o espirro é uma dessas formas de proteção. É uma forma de proteção do nosso organismo de qualquer tipo de invasão às vias aéreas. Então, o espirro é uma reação, primeira coisa, involuntária. Então, é a saída do ar pelo nariz como uma forma de reação protetiva do próprio organismo a qualquer tipo de irritação, tanto da mucosa nasal quanto da mucosa, do finalzinho da mucosa oral também. Então, o espirro ele pode ser causado por irritação e, às vezes, também ele é causado por um bloqueio de bactérias aqui nas vias aéreas inferiores, que começa nessa parte de baixo aqui da via aérea, já no final ali dos brônquios, iniciando o pulmão, são as nossas vias aéreas inferiores. Então, o que acontece? Às vezes um pólen, às vezes um pedacinho de poeira, um fragmentozinho de poeira, ou mesmo algum tipo de bactéria, fica ali nas nossas vias aéreas. Quando o nosso organismo detecta esse fator de agressão, ele manda um sinal para o cérebro. E o cérebro vai lá e manda outro sinal para o nosso trato respiratório. E o trato respiratório vai lá e expulsa esse agente agressivo, né, que está lá nas nossas vias aéreas. E aí, essa expulsão, como ela passa pelas cordas vocais, porque a passagem do ar bem forte, ele acaba fazendo esse barulho. Exatamente por isso que a gente não pode ficar segurando o espirro, porque o espirro é uma forma da gente expulsar esses bichinhos, ou esse pólen, ou essa poeira do nosso trato respiratório. E o vômito, doutora? O vômito também é uma outra forma de proteção do nosso organismo. Dessa vez é no trato digestivo. Então vamos supor que a gente coma uma coisa que não fez bem para o nosso organismo, que vai fazer mal para o nosso corpo. Então o organismo vai lá e vai tentar se defender daquela agressão. E novamente, esse estímulo do vômito, né, ele é controlado pelo cérebro. O cérebro ele recebe esse sinal, né, do corpo, que o corpo precisa expelir alguma coisa ali que não foi bem digerida. Então, imediatamente, o estômago ele recebe esse comando do cérebro e ele vai lá e faz uma contração abdominal para expulsar aquele conteúdo e exatamente por causa disso a gente vomita. A glote abre, né, e a gente expulsa aquilo que está fazendo mal para o nosso organismo. E o soluço? O soluço
A gente tem um músculo entre o nosso tórax e o nosso abdômen, que é o que separa o tórax do abdômen, ele fica bem embaixo do pulmão e fica logo em cima do estômago, que se chama diafragma. No diafragma tem um nervo chamado nervo frênico, que é o nervo que comanda o diafragma. Quando esse nervo está irritado por alguma razão, a gente começa a soluçar. O soluço nada mais é do que o diafragma se contraindo. Então, o que causa essa irritação do nervo frênico? Geralmente é quando a gente come alguma coisa que não faz muito bem para o estômago. Como o diafragma está repousado em cima do estômago, quando o estômago não está muito bem, ele vai lá e irrita o nervo frênico, e o nervo frênico começa a enviar esses estímulos para o diafragma e a gente acaba soluçando. Agora, em algumas situações, o soluço ele não é normal, porque geralmente o soluço ele passa depois de alguns minutos ou depois de algumas horas. Depois de 3 a 4 horas, o soluço ele costuma passar. Tem gente que por alguma doença ou por algum problema no trato digestório começa a soluçar durante vários dias. E aí, quando isso acontece, é importante consultar um médico para ele fazer alguns exames e ver o que está acontecendo de errado. Bom, então já falamos de espirro, vômito, soluço, o arroto. Como que acontece o arroto? Existe um termo técnico para arroto, tá? Quando vocês forem no médico, por exemplo, dificilmente o médico vai falar arroto. Ele vai falar uma outra palavrinha que se chama eructação. A eructação é uma eliminação do excesso de ar que existe no nosso estômago. Então, como que a gente enche o estômago de ar? Em vários momentos do nosso dia. Quando a gente está falando, a gente acaba deglutindo, ou seja, engolindo um pouco de ar. Quando a gente está comendo chiclete, por exemplo, quem aí já mascou chiclete por várias horas vai perceber que acaba arrotando, porque a gente está deglutindo, está engolindo ar nesse processo. E quando o nosso estômago enche de ar, o organismo percebe que ele precisa expulsar aquele excesso de ar que está lá dentro do estômago. E aí, por causa disso, a gente arrota. E o barulho, novamente, é porque esse ar comprimido, ele sai e passa arranhando ali as cordas vocais. E aí, por causa disso, a gente acaba fazendo um barulhão. Doutora, agora eu tô com vergonha, mas eu vou ter que perguntar para a senhora. Pum, doutora, por que pum? Meu Deus, essa daí é bem constrangedora, a gente fica morrendo de vergonha. Mas por que acontece o pum? Bom, de novo, esse é um que tem uma palavra um pouco mais difícil quando a gente vai no médico. O médico não vai falar pum. Geralmente eles falam um outro termo que se chama flato ou flatulência, né? Então esse é o termo técnico, é o termo científico que o médico usa para pum. E o pum acontece quase que pelos mesmos motivos do arroto, só que dessa vez o acúmulo de ar não é no estômago, é no intestino. E por que o ar se acumula no intestino? O ar acumula no intestino por causa do processo de fermentação dos alimentos que a gente come. Esse processo de fermentação ele ocorre porque as bactérias que moram no nosso intestino e que fazem bem para o nosso organismo, que são as bactérias do bem que ficam lá no trato intestinal, elas ajudam no processo de fermentação dos alimentos e esse processo de fermentação ele libera gases, libera ar e esse ar vai se acumulando ali no trato digestório. Quando os intestinos estão muito cheios de ar, então o organismo percebe que é hora de liberar aquele ar em excesso e aí a gente acaba eliminando o famoso pum. E por que tem comidas que a gente come e que são piores do que outras comidas? É porque essas comidas são mais difíceis de serem digeridas e aí por causa disso as bactérias precisam trabalhar mais e por causa disso a gente acaba liberando, né, mais gases no processo de digestão desses alimentos. Então são alimentos mais fáceis de fazer com que a gente fique propenso a soltar os famosos pums. Bom, pessoal, eu acho que a doutora Raniele anda assistindo as nossas aulas, porque se vocês observarem, ela falou um monte de conteúdo aqui, de palavrinhas, que é exatamente o que nós trabalhamos nesse segundo trimestre. Né? Se ela não assistiu, eu acho que ela anda assistindo. E aí, eu gostaria de pedir para vocês, aí, alunos do sexto ano, que estão gostando das explicações que ela está dando, quem sabe vocês não fazem um desenho aí bem bonito lá da sinapse, mostrando, né, a sinapse, a transmissão dos impulsos nervosos. Ela vai ficar muito orgulhosa de vocês, né? Ver que vocês estudaram direitinho. E assim, a gente acaba confundindo, né?
Por exemplo, pensando em flatulência, a gente pode dizer que é um indicativo de que tem alguma coisa errada ali no nosso sistema digestório, não sei, no intestino grosso, alguma coisa assim que a gente precisa mudar talvez na nossa alimentação, doutora? Exatamente. Existem alguns alimentos que acabam fazendo mal pra gente. Tem pessoas que têm o que a gente chama de intolerâncias. Existem intolerâncias à lactose, intolerância a glúten. E quando a gente tem intolerância a esse alimento e a gente ingere esse alimento, o nosso organismo vai ter mais dificuldade em digeri-lo. E exatamente por causa disso, a gente vai liberar mais gases no processo digestivo desse tipo de alimento. Então, se todas as vezes que eu como um tipo de alimento e eu tenho muita flatulência com aquele alimento, significa que ele não está me fazendo tão bem, porque ele está fazendo com que muito ar fique acumulado ali no meu trato digestório. Quando isso acontece, é muito importante novamente a gente procurar o médico para saber o porquê desse alimento estar me fazendo mal, e mais importante do que isso é a gente mudar o hábito alimentar. Geralmente os carboidratos, as comidas mais pesadas, elas têm esse poder de fazer com que o nosso trato digestivo fique mais cheio de ar. Se a gente observa que determinado alimento faz isso com a gente, o que a gente tem que fazer é reduzir ou até mesmo, em alguns casos, eliminar aquele tipo de alimento da nossa dieta. Mas para que isso seja feito de uma forma segura, é importante que seja consultado ou um nutricionista ou um médico para ajudar a gente nesse processo. Aí, pessoal, falei com vocês, o que eu estou falando em todas as aulas de ciências. Na dúvida, diante de um problema de saúde, né, vamos consultar o médico, sabe, doutora? A gente falou muito, assim, remédio, o médico passa de forma individualizada. A forma de tomar aquela medicação também tem que ser obedecida segundo a prescrição médica. Então, se a senhora encontrar um dos alunos do 6º ano, e ele já pode perguntar, eles sabem que nada de ficar tomando remédio aí, que é bom pra vizinha, que não sei o que não existe. Exatamente. Isso, né? Cada organismo é diferente do outro organismo. Então, o seu médico vai ser a pessoa mais indicada para dizer qual tipo de medicamento que você pode tomar e qual tipo de medicamento que é melhor você não tomar. Bom, e aí os meninos também passaram uma outra dúvida em relação ao prejuízo que podemos ter quando entra água, por exemplo, na orelha. E nós trabalhamos também que o termo correto é orelha, não é? Exatamente. Tem muita gente que fala ouvido, né, que acha a palavra ouvido mais bonito, mas tudo isso aqui, é a nossa orelha. A orelha, como vocês devem ter estudado, ela é dividida em 3 partes, né? Tem a orelha externa, que é o pavilhão auricular, que é toda essa parte que a gente consegue enxergar da orelha. Tem a orelha média, que é onde fica ali o tímpano, né? E tem a orelha interna, que fica depois do tímpano, já em contato com o nosso sistema nervoso central. O que acontece? A nossa orelha, ela tem um formato, vocês já viram aí as fotinhas, né? Ela é toda circular, né? Ela é cheia, parece que são vários funis ali. E esse formato tem um motivo para ele ser assim. E uma grande razão para a nossa orelha ter essa forma toda curva é para evitar acumular impurezas, incluindo a água. Quando a gente acumula água dentro da orelha, o que acontece é que isso vira o que a gente chama de meio de cultura. Então, facilita com que hajam infecções e proliferação de bactérias que também vão agravar esse tipo de inflamação dentro da orelha. Exatamente por isso, quando a gente entra numa piscina, por exemplo, mergulha, quando a gente faz assim, costuma sair todo o excesso de água. Mas se tiver algum problema, por exemplo, dentro da nossa orelha ou dentro do formato da orelha, e algum pouquinho de água ficou lá dentro, após um tempo, aquilo dele vai acabar se transformando numa infecção, numa inflamação, e a gente costuma sentir bastante dor. É o que a gente chama de otite. Muito bom, né, gente? Bom, e por que o nariz sangra? O nariz sangra por várias razões. O nosso nariz, ele é cheio de vasinhos sanguíneos. Tem tanto aqui na parte mais interna do nariz, lá dentro do nariz, quanto na parte mais externa do nariz. Esses vasinhos, eles são muito frágeis e eles podem se romper com muita facilidade. Como que um vaso desse se rompe? Ele pode romper, por exemplo, por um trauma. Como que esse trauma acontece? Às vezes quando alguém leva um murro no nariz, mas não precisa só ser um trauma assim tão violento. Pode ser, por exemplo, quando a pessoa cutuca o nariz e o próprio dedo vai causando mini traumas que favorecem o sangramento do nariz.
Outro motivo também pelo qual o nariz sangra é quando o tempo está igual agora, no mês de agosto, bem seco. E aí, por causa disso, os vasinhos ficam ainda mais frágeis e acabam sangrando com mais facilidade. Então, todas as vezes nos meses de agosto, setembro, se vocês observarem quem tem mais tendência a sangrar o nariz sangra com mais frequência, porque os vasos ficam mais frágeis devido ao tempo seco. Ah, e esse tempo seco aí, que é o que nós enfrentamos aqui nesse cerradão, tem alguma dica, alguma recomendação especial, doutora, para o nariz não sangrar tanto? Exato, tem sim, tem várias dicas que a gente pode seguir. Primeira dica muito importante é não ficar cutucando o nariz. Se o seu nariz estiver sujo, se você estiver sentindo incômodo, é melhor você lavar ou passar um cotonete, às vezes ali, de uma forma mais gentil. Mas a melhor forma mesmo de evitar esses tipos de sangramento é fazendo a lavagem nasal com soro fisiológico. Então, todos os dias, pelo menos uma vez por dia, é bom a gente lavar o nariz com soro fisiológico a 0,9%. Agora, se o seu nariz sangra com muita frequência, ele sangra sempre, está sempre sangrando, aí, de novo, é importante ir no médico, que é o médico otorrino, é o médico que cuida do nariz. É bom ir lá no otorrino para ele ver, às vezes tem um vasinho ali muito, muito frágil e ele precisa fazer um procedimento que se chama cauterização, que é ir lá e queimar a pontinha desse vasinho para que ele não mais fique se rompendo. E uma outra curiosidade é que o termo técnico, o termo científico para o nariz sangrando é epistaxe. Então, todas as vezes que vocês ouvirem um médico falando em epistaxe, significa sangramento do nariz. Doutora Raniele, a gente já falou aí de água, né, na orelha, mas eu esqueci de colocar aqui a dúvida de um outro aluno. O que faz a pessoa ficar surda ou nascer surda? A surdez, ela tem várias causas, vários motivos pelos quais alguém pode ficar surdo ou nascer surdo. Geralmente a pessoa nasce surda por conta de algum problema no nervo auditivo dela, ou seja, na orelha interna, na parte interna da orelha. No local onde acontecem as sinapses, né, com o sistema nervoso central, a pessoa nasce com aquilo dali defeituoso de alguma maneira, ou incompleto, né, alguma parte ali que não foi bem formada, e por causa disso ela não consegue escutar. Além disso, a surdez pode ser causada também por malformações na orelha média e na orelha externa, tanto malformações do pavilhão auricular, quanto malformações também do tímpano, dos ossinhos que compõem ali a parte antes, né, do tímpano, né, o martelo, a bigorna. Todos aqueles ossinhos, eles podem nascer com algum tipo de malformação e por causa disso a pessoa nasce sem escutar. Agora, ao longo da vida, também pode acontecer de alguém perder a audição. A audição ela pode ser perdida primeiro por infecções. Algumas infecções são tão severas e tão graves que causam algum tipo de degeneração de todos os nervos que fazem com que a gente escute. E por causa disso a pessoa acaba perdendo a audição. Outro motivo pelo qual alguém pode ficar surdo ao longo da vida é por exposição excessiva ao som. Um som muito alto, às vezes muito agudo ou muito grave, mas muito intenso, pode fazer com que haja fissuras, traumas, machucadinhos ali no tímpano que vão para a orelha interna e acabam causando a surdez também. Olha, pessoal, só lembrando, né, que a doutora Raniele falou muitos termos aí, muitas estruturas da orelha, mas todas elas estão lá no nosso livro de ciências, onde nós falamos de audição, já no finalzinho do conteúdo desse trimestre. Só para vocês relembrarem, né? Ela falou ossículos, tímpano, nós estudamos. Aliás, isso aí a gente trabalhou bem, né? E foi pergunta de prova, viu, doutora? E muitos dos alunos acertaram a questão. Outros, talvez um pouquinho por desatenção, mas esses meninos são ótimos. Agora com as suas explicações, então eles vão ficar expert. Olha, mas uma outra pergunta que, na verdade, duas curiosidades, né? Como é que o médico consegue fazer uma cirurgia? Abrir assim, operar o coração, sabe? Como que é isso? Conta pra gente um pouquinho. O médico consegue fazer essa cirurgia depois de muito estudar aquele paciente. Depois que ele faz vários exames no paciente e vê todos os problemas de saúde daquele paciente, sabe exatamente o que ele tem e o que ele não tem, ele sabe quais são as maneiras mais seguras
de se abordar aquele paciente, ou seja, de fazer uma incisão, de entrar, digamos assim, no paciente. Depois que ele faz isso, depois dele ter estudado bastante daquele corpo, daquele paciente, ele vai pedir para a equipe de anestesia, que são outros médicos, outro tipo de especialidade, para eles fazerem uma anestesia, ou seja, fazer um bloqueio de dor naquela pessoa. Então, a partir daquele momento, a pessoa não vai mais sentir dor, não vai mais sentir aquele segmento que vai ser cortado. Existem vários tipos de anestesia que podem ser feitas em um organismo antes dele ser operado. Depois disso, com a pessoa já não sentindo mais dor e estando totalmente estabilizada com vários medicamentos que o médico faz, ele começa a incisão. Para isso, ele usa diversos tipos de instrumentos. Existe um curso técnico chamado de instrumentador cirúrgico, em que a pessoa fica vários e vários meses aprendendo somente o nome dos instrumentos que são usados em uma cirurgia. Então, o mais famoso deles, e que é o primeiro a ser utilizado, é o bisturi. O bisturi é como se fosse uma laminazinha, que ele vai fazer o corte da pele, e aí depois da pele a gente tem as outras camadas, né? Tem a epiderme, depois a gente chega no tecido subcutâneo, depois a gente chega no músculo, e por fim, se for o caso, chega no osso. Lá o osso é cerrado, e aí se tem acesso às vísceras, né? Que são os nossos órgãos internos, é onde o médico vai precisar acessar para fazer aquela cirurgia. Depois que ele tiver manipulado aquele órgão e feito o que precisava ser feito, a alteração que tinha que ser feita, ele vai fazer o processo de fechamento daquela ferida. Então, ele vai seguir o caminho inverso e vai fazer o que a gente chama de sutura, que nada mais é do que costurar aquilo dali. A sutura ela é feita com fios ou com linhas que são absorvíveis pelo nosso próprio corpo. Então, não precisa tirar os pontos que são feitos dentro do nosso organismo, porque o próprio organismo vai e absorve aquilo no processo de cicatrização do organismo. Então, ele vai lá e fecha camada por camada até chegar na pele novamente. Quando chega na pele, ele vai lá e costura a pele ou sutura a pele, e aí a pele vai cicatrizar e tudo vai voltar a ser como era antes ou perto do que era antes, né? Porque às vezes fica ali uma cicatrizinha. Doutora, e para a gente encerrar, para duas alunas muito especiais, dentre todos esses alunos especiais do 6º ano, me pediram para a senhora falar um pouco sobre diabetes. Eu acho que é mais formas de se prevenir, ou quando se tem algum familiar com histórico de diabetes. E também uma outra questão, né, de insônia. A senhora acredita, doutora, nós temos uma aluna que ela já veio falar: professora, eu tenho dificuldade para dormir. Então, né, diabetes. E outra questão, insônia também pode acometer indivíduos tão novos como crianças e adolescentes? Então, vamos começar lá pelo diabetes, né? O que é diabetes? É um problema metabólico, então é um problema que a gente tem dentro do nosso organismo que dificulta o processamento do açúcar. Então, quando a gente ingere a glicose, existe um hormônio chamado insulina que faz com que a glicose entre dentro da célula. Algumas pessoas nascem com deficiência nesse hormônio, que são as pessoas que têm diabetes tipo 1, ou seja, elas não têm a insulina, elas não produzem a insulina. Lembrando que a insulina é produzida lá no pâncreas. Então, essa pessoa, como não vai ter insulina, não vai conseguir colocar a glicose ou o açúcar dentro das células. Exatamente por causa disso, esse açúcar vai se acumulando dentro do sangue. Então, a pessoa vai ficar com o sangue cheio de açúcar, com sangue doce. Por outro lado, tem pessoas que, na verdade, até produzem insulina, o pâncreas dela produz insulina, mas o corpo é resistente a essa insulina. É como se a insulina não conseguisse fazer o efeito que ela tem que fazer, que são as pessoas que têm a diabetes tipo 2. Geralmente, as pessoas com diabetes tipo 1, elas descobrem na infância ou na adolescência, porque desde cedo já se percebe que elas têm a deficiência na produção desse tipo de hormônio. As pessoas com diabetes tipo 2, elas começam a desenvolver a doença já na fase adulta. E como que a gente pode fazer para prevenir o surgimento do diabetes tipo 2? Lembrando que diabetes tipo 1 não tem como prevenir, porque é uma condição com a qual a pessoa já nasce. Mas o diabetes tipo 2, por mais que alguém tenha aí uma carga genética importante que vai fazer com que ela tenha o diabetes tipo 2, existem medidas que a gente pode adotar para evitar desenvolver o diabetes ao longo da vida. A principal delas é a gente tendo cuidado com a nossa alimentação.
Então, doce é uma delícia, eu adoro doce, adoro chocolate, todos os tipos de sobremesa, sorvete, tudo isso é maravilhoso. Carboidratos, né, aquele bolo delicioso, aquele biscoito, um pão, ou um arroz bem soltinho, tudo isso é uma maravilha de gostoso, mas a gente precisa ter cautela, precisa ingerir isso tudo na quantidade correta. O nosso corpo precisa desses alimentos, mas ele não precisa desses alimentos em excesso. Exatamente por causa disso, a gente precisa maneirar na hora de comer açúcar, maneirar na hora de comer doce, de comer carboidrato. Se a gente já comeu na hora do almoço, talvez não precise comer na hora do jantar mais uma sobremesa, né? Então, ao longo da nossa vida, a gente pode ir fazendo aí esse balanceamento da nossa alimentação para evitar, ou pelo menos para retardar o máximo possível o surgimento do diabetes. E para quem já tem diabetes, para quem já desenvolveu a doença, o cuidado passa a ser por conta do médico endocrinologista, que é o médico que cuida do nosso metabolismo. Esse cuidado vai ser por meio de alguns remédios que a pessoa vai tomar e principalmente, mais uma vez, por meio do controle dietético, ou seja, vai ser uma pessoa que vai comer nada ou pouquíssimo açúcar, sempre alimentos com adoçantes ao invés de açúcar, ou mesmo alimentos sem nenhum tipo de doce. É assim que se faz o tratamento do diabetes. E para quem não produz mais insulina, aí o tratamento é feito por meio da reposição desse hormônio, por meio da reposição da insulina. Então eles vão lá e injetam insulina dentro do nosso organismo para que esse hormônio faça o efeito, né, que ele faz, que é o de jogar a glicose dentro da célula. E da insônia. E da insônia, agora. A insônia, ela é aquela dificuldade de dormir, e a gente tem dois tipos de insônia. Tem a insônia inicial e tem a insônia terminal. A insônia inicial é a insônia quando a gente tem dificuldade de iniciar o sono. Então, a gente é aquela pessoa que deita na cama e não consegue pregar o olho de jeito nenhum. Já a insônia terminal é aquela pessoa que até consegue dormir, mas dali de madrugada ela acorda e já era, não consegue mais dormir de jeito nenhum, não consegue descansar. E a insônia ela é extremamente prejudicial porque ela atrapalha o aprendizado, ela faz com que a gente fique muito cansado porque o sono ele é reparador, né? O sono faz com que a gente reponha as nossas energias, recarregue, né, as nossas energias para começar um novo dia, faz com que a nossa memória fique mais fresquinha e vários outros benefícios do sono. As pessoas novas, as crianças, os jovens, adolescentes, eles podem ter insônia. E a insônia pode ocorrer por diversas razões. A principal delas é por falta de higiene do sono. O que é a higiene do sono? A higiene do sono é aquele ritual de dormir. Então, quando a gente vai tratar a insônia, antes mesmo de tomar qualquer tipo de remédio para a insônia, a gente precisa fazer a higiene do sono. Como é que isso acontece? A gente precisa ter sempre um horário para dormir e um horário para acordar. E esse horário, o ideal é que ele seja seguido independentemente do dia da semana ou da atividade que você vai exercer naquele dia. Então, vamos supor, eu durmo às 10 horas da noite e acordo às 7 horas da manhã todos os dias. Então, assim vai ser. Eu tenho que colocar ali o meu relógio. Deu 10 horas, eu vou deitar. Deu às 7 horas, mesmo que eu esteja com sono, eu vou levantar, porque aquele é o meu horário normal de levantar. A segunda coisa, o celular. Todo mundo gosta de ficar com o celular, assistindo coisas no YouTube, ou assistindo mesmo a TV ou tablet, e fica ali com aquela tela. A exposição à tela faz com que o nosso cérebro fique ligado por mais tempo, e ele tem essa dificuldade de desligar. Então, por causa disso, a pessoa acaba não conseguindo dormir, ou tendo dificuldade para dormir. Então, o segundo ponto da higiene do sono é não levar telas para o quarto. Deixa lá o seu celular de canto, deixa a TV para depois, deixa o tablet também para depois, e aí sim você volta no outro dia, quando você já estiver dormindo, você volta para dar prosseguimento aí aos seus vídeos, ao que você estiver fazendo. E a terceira coisa é dormir num ambiente escuro. O nosso organismo ele gosta de lugares escuros para descansar. Então, eu sei que tem gente que não gosta de dormir com a luz apagada, mas o ideal é que quando a gente deite, a gente apague todas as luzes e fique num ambiente mais calmo, mais tranquilo possível, para o nosso organismo entender que aquela hora é a hora de desligar. Se tudo isso ainda não estiver dando certo, aí é a hora de repente de procurar um médico, porque o médico, tanto o psiquiatra como o neurologista, são médicos que cuidam de condições de insônia, que podem muitas vezes estar ligadas a causas psicológicas, e aí a gente precisa fazer uma investigação um pouco mais aprofundada do que está acontecendo. Doutora, a senhora arrasou e muito abrilhantou a nossa aula de hoje do 6º ano. Tenho certeza que os alunos gostaram muito, 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 muito.
né? E que vocês que acompanham aqui pelo AVA, que estão mais acostumados com o chat, coloca para os colegas de vocês que não tem muito costume para assistirem essa aula, né? Show de bola, muitas explicações, resolveu algumas das nossas curiosidades e essas dicas agora sobre diabetes, sobre insônias, sensacionais. Eu quero agradecer muito a senhora, né, em nome dos alunos, das outras professoras do 6º ano. Obrigada pelo convite. E dizer assim, em especial, né, essa aula a gente tem feito esse conteúdo de fisiologia humana. Eu falo que quanto mais a gente conhece como o nosso corpo funciona, mais encantado nós ficamos, né? Porque a gente está se conhecendo e cuidando melhor da nossa saúde. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau. Obrigada.